Olá, hoje começamos mais uma playlist, desta vez o livro de Esther. É um livro curto, mas que certamente possui uma das histórias mais interessantes da Bíblia, além de ser muito engraçado. Então, começando a partir do capítulo 1, o livro começa apresentando o rei Assuero, que nos estudos históricos é conhecido como Xerxes I, que governava o vasto império persa. Vale ressaltar que os acontecimentos desse livro, do livro de Esté, acontecem alguns anos antes dos livros de Esdras e Neemias, que já estudamos em playlists anteriores. Mesmo o livro de Esté vindo após o livro de Neemias na Bíblia, o fato aqui ocorreu alguns anos antes de Esdras e Neemias, onde Jerusalém ainda estava sem o templo e com os muros derrubados. Eles eram controlados pelo Império Persa, que tinha como rei Assuero. Futuramente, o seu filho assumirá o trono e aí sim aparecerão Esdras e Neemias, que já vimos nas últimas playlists, já que os livros na Bíblia não estão em uma ordem cronológica. Não estão. Então, começando o capítulo 1, propriamente dito, no terceiro ano do reinado do rei Assuero, ele oferece um grande banquete para seus oficiais, príncipes, líderes militares e governadores das províncias, mostrando toda a riqueza, o esplendor e o poder do seu reino ao longo de muitos dias. E é dito também que, além desse banquete, ele promove um outro banquete agora para todo o povo que estava na cidade de Suzã, tanto grandes quanto pequenos. E a festa acontece nos jardins do palácio, com decoração luxuosa, taças de ouro e vinho servido com abundância. E é dito que a rainha, chamada Vasti, também oferece um banquete para as mulheres no palácio real. Durante a festa, o rei Assuero se alegra com o vinho e ordena, ou seja, ele aqui já estava bêbado, e ordena que a sua esposa Vasti, a rainha, seja trazida à sua presença para que ele mostre para os seus convidados a beleza de sua esposa. Porém, a rainha não se sente confortável com essa situação e se recusa a atender à ordem do rei. E os conselheiros do rei dão um conselho a ele, dizendo: a atitude da rainha poderá servir de mau exemplo às mulheres de todo o império, levando-as a desprezar a autoridade de seus maridos. E por isso, os conselheiros sugerem que a rainha seja deposta, ela deixe de ser rainha. E assim o capítulo 1 é concluído. Agora vejamos o capítulo 2, capítulo 2. Esses mesmos sábios conselheiros sugerem que o rei faça um concurso para decidir quem será a próxima rainha. E por isso, o rei manda reunir jovens, virgens, belas de todo o império, para que uma delas se torne a rainha. E por todo o império
que era um império vasto, muito grande, começaram a se procurar mulheres virgens e bonitas para participarem desse concurso e se tornar a rainha. E certamente muitas mulheres quiseram participar desse concurso, pois viam a oportunidade de crescer na vida e serem a esposa do rei. Claro que muitas mulheres não quiseram participar, mas foram obrigadas por conta da sua beleza. Elas obrigatoriamente tinham que participar, a não ser que fossem casadas. É dito que apenas as solteiras virgens poderiam participar. E entre as jovens levadas à cidade de Suzã estava Esté. Esté, que é a personagem que tem o nome do livro, Esté. Ela era uma judia órfã, criada por seu primo Mordecai. Os seus pais haviam morrido e o seu primo a tratava como se fosse um pai para ela. E provavelmente eles eram de origem humilde. E a Bíblia é tão precisa quanto a genealogia de seus personagens, a fim de explicar que de fato tal acontecimento existiu. Vemos aqui nos versos 5 e 6 a genealogia de Esté, para provar que de fato essa mulher existiu. E a Bíblia trata muito de genealogias, pois naquela época ter a sua genealogia era que nem ter a sua certidão de nascimento nos dias atuais. Lendo os versos 5 e 6 está escrito: Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, também conhecido como Mordecai. Esse homem era filho de Jair, que era filho de Simei, que era filho de Quis, homem benjamita da tribo de Benjamim, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então aqui comprovamos como a Bíblia trata bastante de genealogias para provar ao leitor que de fato aquilo aconteceu. E o texto explica também que Esté também era chamada de Radassa, e que ela não revelou sua origem judaica no castelo, digamos assim, na casa do rei, pois ser judeu naquela época era algo ruim. E é dito que antes das mulheres se apresentarem ao rei, elas deveriam ficar 12 meses se arrumando. Literalmente, um ano, com óleos, perfumes e cuidados, com a comida que desejasse e a bebida que desejasse. Durante um ano, para poder ver o rosto, a face do rei. E depois de um ano, as mulheres começam a se apresentar ao rei. Cada dia se apresentava uma mulher. Então aqui Esté teve que esperar ainda mais tempo, até que um dia chegou a sua vez. E ela se apresenta ao rei Assuero, que se agrada demais com Esté, mais do que todas as outras mulheres. E ele a escolhe como rainha. E o rei realiza um grande banquete em homenagem à nova rainha. Enquanto isso, Mordecai, seu tio, passa a se sentar à porta do palácio, porém ninguém sabe que ele é tio da rainha. Algo interessante que eu acho ao ter lido esse livro é que Esté
apesar do livro ter o seu nome, ela não é exatamente a personagem principal, pois, ao meu ver, o seu tio Mordecai, sem ele, a história também não ficaria completa. Então é dito que Mordecai passa a se sentar à porta do palácio pelo lado de fora, para saber se ia bem com a sua sobrinha. E é dito que, em certo momento, ele descobre uma conspiração de 2 oficiais que planejavam assassinar o rei. Vemos aqui como Mordecai era um homem muitíssimo esperto. Ele descobre isso e agora ele precisa salvar a vida do rei. É dito que ele consegue se encontrar com Esther, sua sobrinha, e Esther avisa o rei que um homem chamado Mordecai disse isso. A conspiração é investigada, confirmada e os traidores são executados. Aqui concluímos o capítulo 2. Veremos agora o terceiro capítulo e conforme os capítulos vão se seguindo, a história se torna ainda mais interessante. Aqui no capítulo 3 é dito que, depois desses acontecimentos, o rei Assuero promove um homem chamado Amã, dando-lhe uma posição elevada, acima de todos os outros oficiais do reino. E o rei ordena que todos se curvem e se prostrem diante de Amã, quando ele passar, em sinal de honra e reverência. No entanto, Mordecai se recusa a se ajoelhar diante de Amã. E quando os servos do palácio questionam sua atitude, Mordecai revela que é judeu e não dobrará os seus joelhos diante de um homem. Vemos aqui como Mardoqueu, ou Mordecai, era um homem corajoso e destemido, e o oficial Amã decide destruir todo o povo judeu espalhado pelo império. Ele poderia apenas mandar matar Mordecai, mas não, ele queria exterminar todo o povo judeu. E Amã lança então sortes para escolher a data em que os judeus seriam exterminados. E a sorte cai no 12º mês. Podemos aqui, para fins didáticos, 12º mês, o mês de dezembro, digamos assim. E Amã apresenta o seu plano ao rei Assuero, descrevendo os judeus como um povo espalhado, com leis diferentes, que não obedecia às leis do rei, sugerindo que não era do interesse do império tolerá-los. Ele ainda diz que, destruindo os judeus, ficará com todo o ouro, toda a prata, todos os seus bens e entregará ao rei. E é dito que, sem investigar muito, o rei Assuero concorda com a proposta e entrega o seu anel que era símbolo de poder, a esse oficial Amã, para que ele pudesse fazer o que quisesse. E então Amã autoriza o decreto de que, em tal dia do 12º mês, era para destruir todos os judeus, homens, mulheres, crianças. E cartas são enviadas a todas as províncias, em todas as línguas, pois o rei dominava sobre mais de 120 cidades, 120 províncias. Era um império enorme. E para concluir o capítulo 3, é dito que, enquanto o povo judeu estava jejuando, orando e lamentava bastante, pois sabiam que iriam morrer, o rei, juntamente com seu oficial, estavam no palácio, bebendo e comendo.
Espero você no próximo vídeo para acompanhar o que acontecerá com o povo judeu. Será que esse rei irá conseguir, juntamente com o oficial, matar todos os judeus? O que Esther fará? E principalmente, o que Mordecai, que até aqui é considerado um mendigo, fará para resolver tal situação?